Olá, queridos amigos e irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma jornada espiritual muito especial, lendo juntos o primeiro capítulo do Evangelho de João, um dos textos mais profundos e significativos da Bíblia Sagrada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse da luz, a fim de todos crerem por ele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que o batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me diz: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E, vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. Queridos amigos, essa foi a leitura do primeiro capítulo do Evangelho de João. Que essas palavras possam tocar seus corações e trazer luz às suas vidas. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Compartilhe também com aqueles que você ama. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Olá, queridos irmãos e irmãs, hoje vamos mergulhar em uma das passagens mais profundas e significativas do Evangelho de João, o encontro entre Jesus e Nicodemos. Você já se perguntou como seria ter uma conversa particular com Jesus? Foi exatamente isso que aconteceu com Nicodemos, um importante líder religioso dos judeus, que procurou Jesus durante a noite. Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio, o Tribunal Supremo de Israel. Era um homem respeitado, estudioso das Escrituras, mas algo em Jesus o intrigava profundamente. Ele reconheceu que Jesus não era um mestre comum, dizendo: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Mas Jesus, em sua infinita sabedoria, foi direto ao ponto crucial. Em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esta declaração deixou Nicodemos perplexo.
Como poderia um homem nascer sendo velho? Seria possível voltar ao ventre de sua mãe? Jesus então explicou que não estava falando de um nascimento físico, mas de um nascimento espiritual. O que é nascido da carne, e o que é nascido do espírito, é espírito. Esta é uma das verdades mais fundamentais do cristianismo, a necessidade de uma transformação espiritual completa. E então, Jesus pronunciou um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este encontro nos ensina várias lições preciosas. Primeiro, que não importa a nossa posição social ou conhecimento religioso, todos precisamos de um novo nascimento espiritual. Segundo, que Deus nos ama de forma incondicional e está sempre disposto a nos receber, seja dia ou noite. Nicodemos nos mostra que é válido ter dúvidas e questionamentos. Ele não entendeu tudo imediatamente, mas manteve seu coração aberto para aprender. Mais tarde vemos ele defendendo Jesus diante do Sinédrio e após a crucificação, ajudando a preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, demonstrando sua transformação gradual. Esta história nos lembra que nossa jornada de fé pode começar com uma simples curiosidade, como a do Nicodemos, mas pode nos levar a uma transformação completa através do poder do Espírito Santo. Queridos amigos, assim como Nicodemos, você também está sendo convidado a um encontro transformador com Jesus. Não importa quem você é ou de onde vem. O amor de Deus está disponível para todos que o buscam com sinceridade. Se você foi tocado por esta mensagem, convido você a refletir sobre sua própria jornada espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o amor transformador de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nossos próximos estudos bíblicos. Deixe seu comentário compartilhando o que mais tocou o seu coração nesta passagem. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Até o próximo vídeo.